Sem mais delongas, Dr. Oswaldo Agripino de Castro Júnior, com o tema A Importância do Seguro no Comércio. Seja bem-vindo, doutor. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a organização desse evento, que é importante para reduzir a insegurança jurídica, e a organização da Maria Fernanda, Maria Eugênia, José Flávio, o Charles, enfim, todos que estão apoiando aqui, e a Autoridade Portuária Pública de Itajaí por também bem ceder o auditório. O que eu vou tratar aqui, eu vou tentar ser... primeiro, dizer que por que eu estou tratando de comércio exterior, né, seguro no comércio exterior, com ênfase no transporte marítimo e na atividade portuária, porque eu sou oficial de náutica e ingressei nesse mercado em 81. Então já são aí 42 anos, né? Entrei com 17, estou com 60, então tem 43 anos no setor, há 30 advogo e há 25 anos aqui em Santa Catarina, que eu vim fazer o doutorado aqui, né? Perdão, Jonas. É muita gente, e eu estava conversando com o Charles ontem, então confundi. Me desculpa, Jonas. Só para retomar aqui, então. Então, é por isso que eu estou tratando dessa temática, e fui piloto de navios em vários tipos de navios, na Petrobras, na Vale do Rio Doce, granel sólido, granel líquido, container na linha do Japão, na frota oceânica, na linha do Canadá, Estados Unidos, na Netomar, Caribe, na Libre. Então foram 65 portos em 27 países, nesses 4 anos e meio de navegação. Então já vivenciei muitos acidentes e fases da navegação. Bom, os objetivos então são apresentar algumas particularidades do direito marítimo e do direito portuário, e, por sua vez, da importância do seguro para o comércio exterior, com ênfase na sua logística marítima e portuária, ressaltando a importância do gerenciamento do risco através do seguro transporte. Aí um pouquinho da atuação, mas o nosso roteiro é a questão da navegação com segurança jurídica. Aí temos um navio entrando num canal e ali tem um casco sobrado, obviamente vai precisar de prático, vai precisar de rebocador, para evitar encalhe, enfim, um sinistro marítimo. Então esse aí é o nosso sumário, vou falar um pouquinho sobre os problemas, conceitos relevantes, arbitragem marítima e portuária, o seguro marítimo, seguro portuário, estudo de caso e uma conclusão. Então nós temos aí essa foto do Facebook, que são pessoas conversando no Facebook. E eu tenho um amigo meu que foi há muitos anos num evento lá em Londres, que é o Patrício Júnior, que é comandante também, trabalha com armadores e terminais, é CEO da TIL, e ele me trouxe essa foto, e ele disse que isso era uma das formas que os CEOs das empresas de transporte aéreo, de passageiros e carga, identificavam para se manteriam ou não as rotas de navegação aérea, né? Para ver o nível de complexidade, né, e de quanto mais ferramenta para entender pelo fluxo de comunicação entre as pessoas, se está mais aquecido, se está menos aquecido, e por sua vez, as pessoas então, que são a carga no transporte aéreo, e também os passageiros no transporte marítimo, mas o ideal é que o navio sempre siga o fluxo da carga, né? Ships, né, follows the cargo. E não, ou the goods, né, e não o contrário. A parte do transporte marítimo é feito através das rotas acima do Equador, são rotas que existem há mais de 400 anos, e essas rotas estarão daqui a 400 anos também, não vai mudar muito. Tá? A carga, então, é a relação da carga com o navio. Aqui tem um relatório da UNCTAD, mostra de 2023 a 2024, o crescimento lá, que é o dry bulk, inclui carvão, grãos, pellets de minério de ferro, como é comum na Vale do Rio Doce, né? E nós temos o gás ali também e os químicos, mas os contêineres também movimentando bastante e em crescimento.
Nós temos aí esse dado de várias entidades que mostraram, só para pegar uma ideia, eu não consegui mais recente, mas em 30 anos o PIB global aumentou 2 vezes, o comércio global aumentou 6 vezes, o transporte global de contêineres 11 vezes, global porque com carga dentro, né, e a movimentação de contêineres 14 vezes. Então vejam que o PIB, na medida em que o PIB aumenta, a movimentação de carga de alto valor agregado, cargas em contêiner, também movimenta. E lá em 2010, então, 70% da carga geral foi movimentada em contêineres. No caso brasileiro, 80%, 95% do nosso comércio exterior é feito pela via marítima e 80% do comércio exterior do mundo é feito por navios. O relatório do Banco Mundial, todavia, coloca aí o nosso comércio internacional na 100ª e 24ª posição. É um país que tem muitos problemas de logística, de acessibilidade, né, de regulação inadequada, de falta de política de marinha mercante. Nós não temos um navio de bandeira brasileira porta-contêiner no longo curso, que é um absurdo, não tenhamos que ter outros armadores também, mas precisamos ter alguma coisa, né? Eu defendo aí que pelo menos de 30% a 35% seja em bandeira brasileira, ainda que em paraísos fiscais, né? Então, nós temos uma insegurança jurídica, os usos e costumes, que é uma prática comum do comércio marítimo, que não podem violar a ordem pública. No caso do transportador, o seguro não inclui a entrega errada, ou seja, o BL tem um destinatário para ser entregue a carga. E aí o terminal ou armador entrega para outro que não é aquele que está no BL. Então isso aí cabe uma indenização, se chama misdelivery. É preciso avançar isso também. Perigos do mar, caso fortuito, cada vez mais reduzindo isso por causa da tecnologia. Um dano ocorrido no mar, tem uma discussão, né, se cabe a negligência da tripulação ou não. Nas regras de Orca-Antuérpia não cabe, mas no direito brasileiro cabe. O agente intermediário também da carga operando sem seguro. Tivemos um caso onde esse agente ele teve que pagar a indenização e depois, quando a seguradora, ele foi em cima da seguradora, a seguradora do armador que ele agenciava disse que não era mais, aquele armador não era mais segurado pelo P&I. Então, o agente intermediário teve que pagar a conta porque demorou o processo e quando foi atrás da seguradora, né, que seria o clube de P&I, né, que é uma particularidade que existe, esse agente ficou a ver navios, né? E uma falta de conscientização também da carga, do importador e do exportador sobre a necessidade de seguro. Tivemos o caso aqui do navio Aidar, né, que foi um naufrágio lateral por Boreste, em 2015, lá no Pará. 4.800 bois morreram por afogamento e mais 700 toneladas de combustível foram jogadas no porto, né? Então, o plano de contingenciamento com problema, enfim, e não havia um seguro obrigatório, um seguro para que houvesse a remoção do casco. A Marinha do Brasil e a regulação econômica, no caso da ANTAC, eu já fiz artigo criticando isso, precisava, inclusive depois alterou, que o seguro daquele armador não abrangia a remoção, as despesas com remoção do casco sobrado. Então, o casco ficou lá e isso teve que ser pago pela União. Então, para retirar a embarcação. Tá? Mas isso aí foi uma tragédia. Problemas no legislativo também, eu falei ele no executivo, temos problema no legislativo, olha aí o Código Civil de 2001, tem um dispositivo lá, um artigo no artigo 732, que trata de contrato de transporte, diz que não se aplica legislação especial, né, e tratados e convenções que contrariam as disposições do Código Civil, que isso aí é um absurdo, porque o transporte marítimo, a atividade portuária, o comércio exterior é regulado principalmente por convenções e tratados internacionais. Então, o que o Código está dizendo? Está dizendo que se tiver um conflito entre um tratado que se aplica a uma matéria de transporte, não vai se aplicar o Código Civil. O que é um absurdo, obviamente que cabe recurso especial, e isso é muito comum na nossa área. Você tem uma legislação mal editada e um intérprete também, que é um magistrado muito
qualificado, porque fez um concurso, mas não está capacitado adequadamente para julgar aquele caso. Tá? Então, aqui nessa questão do magistrado, eu tive um comandante que foi me orientando no mestrado lá da FGV do Rio, 2011, 2012, o Wellington Beckman, e a dissertação dele foi justamente sobre isso. Ele pegou as provas de ingresso para a magistratura federal e estadual do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, né, que está ali para o pré-sal, 2009, 2010, 2011, e tentou verificar se nessas provas e nas disciplinas da Escola da Magistratura havia disciplinas de direito marítimo, direito portuário, direito do petróleo, e não havia direito aduaneiro. Então, como é que esse magistrado federal estadual vai julgar uma causa envolvendo, por exemplo, um incêndio com colisão, naufrágio na Bacia de Campos? Então, isso é um problema. Tá? Melhorou um pouquinho, mas nós estamos ainda muito aquém, porque as nossas universidades, sejam públicas ou privadas, na maior parte das vezes, a Univale faz um esforço nesse sentido, elas não estão fazendo o dever de casa. Não estão formando profissionais para atender a complexidade do mundo, né, transnacional, com empresas fugindo da regulação de proteção trabalhista, proteção ambiental, fugindo de cobrança de tributos. Então, e um mundo que exige soluções que não são soluções somente domésticas, soluções que passam pela cooperação de vários países, né, e através dos organismos internacionais. Então, esse livro ele foi publicado em 2014 e ele fez essa pergunta para as provas de 2009, 2010, 2011, e não havia questão, somente na prova de português da magistratura do Rio de Janeiro, tinha uma questão lá que era para discorrer sobre os royalties do pré-sal. Então, isso é um problema que está aí, não mudou muito. Tá? Bom, problemas judiciais, tivemos um caso aqui de 9.000 caixas de maçãs que foram embarcadas aqui em Santa Catarina, e isso foi em 2001. E o navio atrasou uma semana, então essas tomadas de 7 contêineres, elas foram trocadas e a temperatura não foi adequada. E esses contêineres embarcaram para a Europa, chegou lá na Alemanha, e na Alemanha o mapa de lá, o órgão de vigilância, disse, olha, não pode desembarcar aqui, está inapropriado porque a temperatura não foi adequada. Aí o que o exportador fez? Entrou com uma ação em 2002, em 2009 foi a primeira sentença que julgou improcedente, dizendo que quem tinha que comprovar tudo aquilo era o exportador, e o tribunal em 2015 reformou a sentença dizendo que de fato o transportador marítimo ele era responsável, porque responsabilidade civil objetiva. Tá? E nós temos vários problemas também relacionados à avaria marítima e avaria portuária, né, demurrage. Nós temos aqui uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, numa cobrança de demurrage, que é uma indenização pré-fixada ou uma cláusula penal, como queira entender, que existe pelo atraso na devolução do container, e o tribunal, né, num recurso do usuário, né, uma decisão aí de 2011, a apelação de 2011, o tribunal ali decidiu que a cobrança era devida, mesmo que não tivesse contrato, que é um absurdo isso, né? São os usos e costumes invadindo o direito doméstico brasileiro, causando injustiça. Como é que você vai ser condenado a pagar uma coisa, se você não acertou, se você não assinou um contrato concordando com aqueles valores? Se o tribunal ali, né, demurge, inequívoca a responsabilidade do importador pelo pagamento da sobreestadia, né, ela tem hífen, né, mas eu peguei no original, pelo atraso na devolução do container, haja ou não cláusula contratual nesse sentido. Nesse caso não havia cláusula contratual. Prática que encontra amparo nos usos e costumes do comércio. Isso está totalmente equivocado, né, uma injustiça, né. E aí também a complexidade. Essa aqui é uma decisão do Tribunal Marítimo, um acórdão, né, uma decisão com 7 juízes do Tribunal Marítimo, que é uma corte administrativa, envolvendo um caso onde houve uma avaria no sistema de sustentação da baleeira, né, que é aquele equipamento flutuante, é uma embarcação que fica em cada bordo do navio, provocando a sua queda ao mar, com danos severos à sua estrutura e ferimentos em 2 oficiais que operavam em seu interior, quando era içada para a borda após teste flutuante. Acho que aqui dá para entender,
Mas a parte que está sublinhada em azul, rompimento do tornel que servia para unir o olhar da Catarina do braço de Vante, do Turco a manilha do arganel de proa da baleeira. Isso é terminologia naval, terminologia marítima, que é diferente de qualquer coisa que você possa entregar aqui em terra. Por isso que quando eu dou os cursos, geralmente, eu sempre me preocupo em ter uma parte de terminologia naval, marítima e portuária. Então, rompimento do tornel, e geralmente isso está em inglês. Como é que um profissional da área de seguros, um advogado que atua na área marítima e portuária, vai enfrentar um caso com um precedente desse, envolvendo essa terminologia? O que eu estou dizendo é que é preciso se capacitar. Não basta ser qualificado, tem que se capacitar. Como os nossos magistrados são extremamente qualificados, mas não estão capacitados na maior parte das vezes, porque eles não viram isso na graduação, não cai isso na prova, e isso não é uma coisa muito comum. É um nicho muito especializado, que não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. Tá? Bom, direito marítimo e portuário. Então, né, o que é uma avaria marítima e uma avaria portuária? E eu vou perguntar para vocês, né, esse container ele está sendo içado por um equipamento do terminal, o exportador colocou a carga na quantidade abaixo do limite que o container exigia, e na hora do container ser içado, ele cede, o fundo dele cede, e existe ali uma avaria. Eu pergunto para vocês, isso é uma avaria marítima ou uma avaria portuária? O container é a parte do navio que fica no cais. O container é a parte do navio que fica no cais. A avaria se deu dentro do container, mas eu pergunto, é uma avaria marítima ou uma avaria portuária com essas características que eu coloquei aqui? Se o exportador colocou a quantidade abaixo do limite permitido que estava do lado de fora do container. Ela disse que é portuária. Portuária. Não houve falha do equipamento do terminal. Olha ali, o equipamento está tranquilo, o equipamento é do navio. Se for avaria marítima, a responsabilidade é do transportador marítimo. Se for avaria portuária, a responsabilidade é do operador portuário. É marítima ou portuária? Marítima. Por quê? Ele cumpriu aquilo que era exigido. Né? O container tem lá 12 toneladas, ele colocou 11 e cedeu. O problema é do terminal ou o problema do equipamento do navio? É do equipamento do navio. Então, a avaria marítima não se aplica a direito portuário, a avaria marítima é direito marítimo. E isso é o dia inteiro de confusão. Eu estou há 30 anos no setor e é uma confusão total, às vezes condenando o terminal e o armador, condenando o terminal quando a avaria é marítima, ou condenando o armador quando a avaria portuária. Vamos supor que a quantidade correta tivesse sido colocada dentro do limite, mas o equipamento do terminal falha e o container cai com tudo. Aí a avaria é portuária. Precisa ter perícia? Claro que precisa ter perícia. Precisa ter o regulador? Claro. Senão a fila avança, vem uma sentença e depois é muito difícil de reverter isso no tribunal. Eu estou dando um caso simples. Para nós isso aqui é muito simples, mas tem casos complexos que envolvem temperatura da carga, enfim, vários tipos de carga, químico ou não. E todo mundo se equivoca. Todo mundo se equivoca. Nós temos aqui no Brasil um tribunal marítimo especializado... Sim, mas o tribunal marítimo, ele não julga esse tipo de caso. E no Brasil Norte, Não. O tribunal marítimo, ele julga acidentes e fatos da navegação. Faz a hipoteca marítima e registra a propriedade da embarcação de empresa brasileira acima de 100 toneladas. Tá? Obviamente, se isso demandar algum tipo de ação de indenização, ou se for instaurado inquérito para se apurar acidente e fato da navegação, e se isso for para o tribunal marítimo, aquela decisão lá é importante. E é importante que se tenha uma atuação lá também, porque o juiz daqui, inclusive o processo judicial, ele fica suspenso até que tenha a decisão do tribunal marítimo. Mas não tem efeito vinculante à decisão do tribunal marítimo. Eu posso ter uma decisão do tribunal marítimo, que é um tribunal administrativo, condenando um armador,
administrativamente, a suspensão, uma multa, ou um tripulante de uma embarcação, e esse armador, esse tripulante, ao ser demandado judicialmente, civilmente ou penalmente, ele pode ser dissolvido. Então isso é possível, tá? Cada caso é um caso. Entrou vento, entrou correnteza, entrou navio, não existe modelo formulário. Cada caso tem suas particularidades. Ah, professor, me manda um modelo. Não existe isso. Até nesse caso aqui, semelhante se tivesse sido a operação feita pelo armador, pelo operador portuário, tivesse uma falha do operador portuário. Isso. Se a falha fosse do operador portuário, aí muda. Tá? Muda. E às vezes tem falha dos dois, do terminal e do armador. Cada caso é um caso, mas geralmente ou é falha de um ou é falha de outro. Tá? Vou tratar mais adiante de um outro caso. Problemas de jurisdição. Jurisdição é quem é que vai julgar aquele caso. Isso aqui eu peguei de um livro, e depois que eu li o livro e vi o filme também do Capitão Phillips, eu botei Os Piratas da Somália. Isso é caso concreto, para ver quem é que vai decidir isso e qual vai ser a legislação. Qual é o país, né, se não tiver uma cláusula arbitral. Até aqui acho difícil que tenha uma cláusula de arbitral que ampare tudo isso. Uma simples transação comercial pode facilmente envolver pessoas físicas e jurídicas de 15 países, tal como um navio de propriedade grega registrado no Panamá, com seguradora do Reino Unido, construído na Coreia do Sul, pode ser afretado para um operador nigeriano que emprega tripulantes filipinos e croatas. Estou só colocando as nacionalidades. Via agente de Chipre. Esse navio transporta a carga produzida na Alemanha em nome de um agente suíço através de um porto na Holanda para a Argentina por meio de operadores de Hong Kong e Austrália, que por sua vez passa lá no chifre da África e é sequestrado por piratas na Somália. Quem é que vai resolver esse problema? O juiz da vara civil de navegantes? Será que muito qualificado? Será que vai ter capacidade técnica para julgar um caso desse? Assim como eu não tenho capacidade técnica alguma para atuar numa causa de direito nuclear. Então é isso que eu estou chamando a atenção, tá? Todo mundo acha que o maior acidente da navegação marítima com vítimas, qual foi? O Titanic. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Mas o acidente que teve mais vítimas foi o caso desse navio aí, Merchant Vessel Dona Paz, com o Vector, em 1987, que é considerada a maior tragédia da navegação. Para vocês terem uma ideia, morreram 4.400 pessoas nesse acidente. 4.400. Só 24 sobreviventes. Tipos de ação, algumas, que poderiam ser e que intentadas. Ações por perda de vidas e danos aos passageiros, ações de indenização por perdas ou danos à bagagem dos passageiros, ações por perda de vidas ou danos aos tripulantes, todo mundo que tem direito, ação por poluição causada pelo combustível do navio, ação indenizatória para pagar as despesas de remoção do casco, wreck removal, aquele caso lá do OEDA é isso. Há outras ações por danos causados pelo aborramento, que é o choque entre duas embarcações, que é diferente de colisão. Então, eu peguei do livro lá do Norman Martinez, que é o professor, que é o diretor do mestrado e doutorado da IMO, em Malta, eu dou aula lá desde 2009, 2010, e nós temos um livro juntos sobre a limitação da responsabilidade civil. E a tese dele de doutorado é sobre isso, sobre esse tema, inclusive. E nós... então, nós temos um problema aí de insegurança jurídica no transporte marítimo e portuário muito grande. Aumenta os custos de transação. Custo de transação, a TCT, é uma teoria de um economista, o professor Oliver Wilson, que ganhou o prêmio Nobel. Ele identificou que se eu tenho uma transação, eu vendo esse microfone, mas os custos de transação, ou seja, os custos de transporte, de armazenagem, de tributos, para transacionar, para que essa compra e venda se efetive, se concretize, quando eles são muito altos, os custos de transação, a economia vai para o buraco, que é justamente o que está acontecendo no nosso setor, em alguns casos, por exemplo, com demurge muito abusiva, com armazenagem muito abusiva. Não é questão de não pagar, é uma questão de ter um valor que seja módico. Porque o regime de regulação no Brasil, 10 minutos, ele é um regime de liberdade de preços e tarifas, e de regulação ex post. Então, nós temos esse problema aí que chama atenção para as particularidades do direito marítimo. Então, nós temos várias disciplinas ali, que há muita confusão em direito do mar, direito marítimo, direito da navegação marítima, direito portuário, direito aduaneiro, direito internacional público, todas essas disciplinas, cada uma tem as suas particularidades, tem o seu objeto, tem as suas características, tem as suas fontes. E se eu não tenho epistemologicamente muito claro até onde vai uma e começa a outra, dá confusão, vai causar assimetria de informação, vai causar insegurança jurídica e vai causar injustiça. Esse é o livro que eu publiquei com Norma em 2016. Nós temos aí no direito marítimo problemas relacionados à avaria grossa, o Tribunal Marítimo é uma corte administrativa, e o seguro marítimo, que é do Código Comercial de 1850, e que lá no artigo 666 diz que é o contrato de seguro marítimo pelo qual o segurador, tomando sobre si a fortuna e os riscos do mar, esses riscos e fortuna do mar de 1850 não são os mesmos de 2023, porque nós tivemos um avanço tecnológico imenso desses 173 anos. Se obriga a indenizar o segurado da perda ou dano que possa sobreviver ao objeto do seguro, mediante um prêmio ou soma determinada equivalente ao risco tomado, só pode provar-se por escrito, a cujo instrumento se chama apólice. Contudo, julga-se subsistente para obrigar reciprocamente ao segurador e ao segurado, desde o momento que as partes se convierem, assinando ambas a minuta, a qual deve conter todas as declarações, cláusulas e condições da apólice. Bom, nós temos no seguro marítimo o seguro de casco e máquinas, o beneficiário ou segurado tem a garantia de indenização dos prejuízos que atingem a embarcação segurada, mas em relação ao casco, às máquinas e aos seus aparelhos, motores e instalações. É um tipo de seguro no navio. Eu tenho também o seguro da carga, que aí geralmente o transportador, o usuário deve fazer. O seguro da responsabilidade civil do proprietário do navio, aí eles trabalham com P&I, e os P&Is, como eu disse, são clubes que eles mesmos criaram para se protegerem. E outros tipos de seguro também. Em relação ao não pagamento do frete,
Aí, eu não vou entrar nisso aí, a arbitragem marítima inglesa, porque eu sou um defensor da desjudicialização, da retirada dos conflitos marítimos e portuários do judiciário brasileiro, e o judiciário agradece, né? O meu mestrado na PUC foi sobre judiciário, meu doutorado na Federal, em 98 a 2001, em Stanford, lá, também foi sobre judiciário. Então, nós temos que fazer o possível como advogados para orientar os nossos clientes preventivamente para retirar esses casos do judiciário. Isso vai ajudar muito a eficiência para que eles possam julgar outras causas. Aí tem esse livro aí, o volume 2, que eu tenho um capítulo, né, que foi publicado em 2015. Eu tenho um capítulo sobre a relação da autoridade portuária com a praticagem. O princípio no seguro marítimo é que o segurado nunca vai ter mais do que... Ele nunca vai ser reparado, indenizado na totalidade do prejuízo dele. Por quê? Se ele fizer isso, a navegação marítima não tem como ir para frente. Porque você imagine um navio que custa 100 milhões de dólares, que tem 1,5 bilhão de cargas ali dentro. Se esse navio naufragar e tiver perda total, ele vai ter um prejuízo de 100 milhões com mais 1,5 bilhão. Ninguém quer entrar num negócio desse. Por isso que tem o princípio da limitação da responsabilidade civil, que depois migrou para o transporte marítimo, para o transporte rodoviário e ferroviário. Então, a apólice de seguro marítimo não é um contrato perfeito de indenização, né? A apólice não é. Então, geralmente, o dano, o limite, sempre tem um limite. Você tem a franquia, tem o limite do seguro e tem a extensão do dano. Não há reparação integral no transporte marítimo. Tá? Eu tenho dano lá, então a cobertura sempre é menos. Acho que isso vocês conhecem, né? Senão a indústria do seguro também não ia gerar tanto emprego para a gente, né? Tem que ter alguma, né, contrapartida do segurado. Salvo estipulação expressa em contrário, na apólice, os seguintes riscos não estão cobertos. Falta de condições de navegabilidade, vício próprio, aí tem roeduras, enfim. A cobertura de responsabilidade civil por aborração, que é aborração, é colisão entre duas embarcações. No seguro e casco, mas garante reembolso de 3/4. Isso aí vai ficar com vocês, eu não vou entrar em detalhes. As despesas do P&I, né? Despesa de arribada, avaria propriedade de terceiro, responsabilidade por avaria, né? Mais seguros aqui, as coberturas, o que o P&I cobre, né? Despesa de salvamento e avaria grossa, desde que não cobertas pela apólice de casco e máquinas, enfim. Então, o seguro portuário, acho que isso é uma inovação, a ANTAC exige seguro para o operador portuário sob pena de multa de até R$100 mil. Tá? Tem a resolução aqui, que está a resolução 75 de 2022. Então, essa alteração que houve na resolução 75, ela promove uma mudança no marco regulatório sobre seguro para o operador portuário. A exigência de seguro, contratação de seguro de dano, que no silêncio de instrumento específico de exploração indireta do porto organizado deverá cobertar danos morais, materiais ou corporais causados a terceiros, honorários advocatícios e custas judiciais. Então, está aí, né? E o interessante é que o item 4, que é a não contratação, renovação do seguro, padronizado para o operador portuário, de acordo com a resolução 104, ensejará a responsabilidade administrativa desse operador portuário. Pode ser autorizatário, arrendatário, né? TUPS, conforme o artigo 33, inciso 18 da resolução 75. Trazemos aqui um caso que foi julgado recentemente, o caso do navio Vicunha, que explodiu lá em Paranaguá, um navio de transporte químico substância. Eu já trouxe isso aqui, né? O importador, a Sinteco Produtos, importou da empresa Waterfront, que afretou o navio e colocou uma cláusula arbitral no contrato de utilização, com a sociedade navieira Ultragás, que é o transportador. A seguradora pagou a Sinteco Produtos a carga que foi perdida com a explosão e se subrogou, entrou contra o armador, transportador e a Cataline, que foi condenado em primeiro grau e não recorreu. Aí o armador recorreu e o STJ entendeu que, primeiro, havia uma discussão se aquela cláusula no afretamento, no qual a seguradora
não podia se subrogar, porque a segurada dela não assinou essa cláusula arbitral, né? Estavam dizendo que isso deveria ser resolvido por arbitragem. Então, o STJ entendeu que não se transfere esse tipo de cláusula porque a segurada não participou do contrato de afretamento. Então, a seguradora não poderia, né, teria que buscar, então, no judiciário. E no Tribunal de Justiça, no STJ, o STJ entendeu que a responsabilidade era somente do operador portuário e não do armador, e afastou, então, a decisão que condenava o armador em primeiro grau. Então, só o operador portuário foi condenado. Deixa eu colocar, já estou terminando, tá? A discussão ali do contrato de afretamento, né, da questão da cláusula de compromissória. A seguradora subrogada não pode ser imputada uma cláusula compromissória prevista em contrato firmado por terceiros, tá? Então, essa foi a discussão. E aí, no tocante ao transporte marítimo, há uma norma específica delimitando o início e o fim da responsabilidade do respectivo transportador. Então, o que eles entenderam? Que a responsabilidade do transportador começava no início, a partir do momento em que começou o bombeamento da carga. E não houve nada que condenasse o transportador marítimo. Então, a responsabilidade foi determinada que seria da Cataline, que é o operador portuário. A particularidade ali, é fato incontroverso que no momento da explosão do navio, a operação de descarga de metanol ao terminal da Cataline já havia sido iniciada, a razão pela qual, nos termos do que estabelece a legislação especial, a responsabilidade do transportador foi transferida, cessou com aquele início do carregamento. Então, caso bastante interessante, lá atrás tem o número do recurso, né? Então, já concluindo, o direito marítimo e o direito portuário são disciplinas autônomas, com características e fontes próprias. Quanto mais complexo o caso, maior a necessidade de interdisciplinariedade e de especialização e experiência. Aí, os cabelos brancos ou a calvície fazem a diferença. Tá? Não tem como isso. Né? São os veteranos aqui, isso não é um problema, uma particularidade do direito marítimo portuário brasileiro. É porque há uma diferença na experiência e na expertise. Quanto mais complexidade, maior necessidade de ter um time de profissionais. Um economista, um engenheiro portuário, um oficial de marinha mercante, um advogado, enfim, são vários profissionais que vão se reunir, vão bater o martelo, cada um vai defender o interesse das partes que contratarem, tá? Então, o seguro contribui para a redução do risco, é preciso ter uma capacitação permanente para acompanhar as particularidades dos casos, é importante buscar a desjudicialização dos conflitos via negociação, mediação, conciliação e arbitragem fora do judiciário. Os métodos adequados de solução de conflitos ajudam por quê? Por que ele é adequado? Porque o inadequado é levar para o judiciário. Não é alternativo, é adequado. Muita gente chama de alternativo, mas nos Estados Unidos, meu doutorado foi na Federal de Santa Catarina, fiquei 1 ano lá em Stanford. E um dos itens que eu comparei são os métodos adequados de solução de conflito. Não é método alternativo, porque o alternativo lá é levar para o judiciário e não dá certo, na maior parte das vezes. E aqui no Brasil nós temos um problema grande, que ainda é o 1% ao mês de juros de mora. Porque se uma indenização hoje custa 1.000, daqui a 20 anos vai custar 1.000, pelo menos mais 20% de juros de mora. Então isso é um problema. É importante buscar, então, assessoria jurídica especializada, especialmente diante também da regulação intensa que a ANTAC vem fazendo no setor marítimo e portuário. Não dá mais para atuar nesses casos conhecendo só o Código Civil, você tem que ter uma visão sistêmica de tudo que pode ser utilizado de argumento de fonte do direito, ali, seja legislação, jurisprudência ou doutrina, no direito doméstico e no direito comparado. Portanto, o conhecimento de inglês nessa área e da terminologia náutica
marítima e portuária é imprescindível. É imprescindível, é um ativo, vale ouro, né? E era isso, né? O seguro ajuda a trazer o ambiente de negócio do comércio exterior, né? Deixar de ser uma gambiarra, né? Colocar ali, né? Não que eu seja contra o Fusquinha, né? Mas prefiro o Porsche, a Fusquinha, né? O carroceria de Fusquinha, e aí trazer então esse ambiente de negócios do comércio exterior da primeira metade do século XX para a primeira metade do século XXI. Por que eu falo comércio exterior? Porque não é comércio exterior no Brasil, 95% das nossas operações sem transporte marítimo e atividade portuária. Tem como eu vender para a China 200 mil toneladas de soja, salvar um PDF lá de Mato Grosso e mandar por e-mail? Isso não existe. Vai precisar de ferrovia, vai precisar de rodovia, vai precisar de porto, área retroportuária, navio, uma pernada com alto risco de insegurança, que é a pernada marítima. Sem falar na pernada rodoviária terrestre de acessibilidade no Brasil, que também é um problema, e lá no porto de destino também. Então era isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Desculpe-me, né, citando ali o padre Antônio Vieira, né? Desculpe-me por ter sido tão longo, que não tive tempo de ter sido mais breve. Obrigado e fico à disposição aí para perguntas e dúvidas e críticas. Obrigado. Eu acho que eu consegui falar nos 25, né, Zé Flávio? Jonas, eu consegui, né? Tá. Você falou das especialidades, né? No geral, em todos os ramos, principalmente no comércio, né? Eu queria que comentasse alguma coisa sobre a especialidade no ramo securitário, que é um grande... A especialidade no ramo securitário, porque, veja bem, eu não falo nem mais em especialização. Especialização é uma obviedade. Porque a especialista em direito marítimo, mas em quê? Especialista em avaria portuária. Mas avaria portuária qual? Existem centenas. É a hiperespecialização e a hipercapacitação. Não é hiper, não é mais especialista. O especialista, a tendência é se transformar no generalista. Então, cada um no seu quadrado. A operação de container no complexo portuário de Itajaí Navegantes é diferente da operação de container em Rio Grande e em Vitória, dependendo do terminal. Porque ao longo dos tempos, agora aqui tem sido afetado, né, fatores climáticos. Então, vai exigir do profissional, tanto aquele que atua na área securitária, que ele tenha conhecimento também de questão de mudança climática e das particularidades que atingem a região do complexo portuário de Itajaí Navegantes. Eu estou te dando um caso só. Eu sou especialista em direito marítimo, porque eu sei mexer com demurge. Então, demurge de quê? Detention de quê? Que a detention lá em Santos é diferente da detention em Santa Catarina. É diferente da detention da demurge, né? Problema de navio que vem para o complexo e agora está levando carga para outro lugar. Então, essa hiperespecialização, não digo nem, né, vai exigir dos profissionais da área de seguro, né? Você atuar no ramo rodoviário de seguro não é a mesma coisa de atuar no ramo marítimo e portuário. Eu tenho que conhecer ali, eu coloquei ali aquele caso ali da avaria marítima e portuária, uns 5, 6 anos eu dei uma palestra em Búzios, tinha 3 ministros do Supremo, 9 do STJ, tinha desembargadores e tudo. E eu mostrei e fiz a mesma pergunta, eles ficaram calados. Ninguém respondeu. Eles são desqualificados, não são superqualificados, mas a sabedoria, que a experiência disse, eu não vou falar aquilo que eu não sei. Então, eu tive que perguntar e dar respostas. Entendeu? Então, assim, cada um no seu quadrado e o pessoal vai ter que estudar, vai ter que correr atrás, vai ter que se capacitar, vai ter que se hiperespecializar. Esse negócio de especialista que é inseguro. Seguro de quê? Eu não tenho a menor condição de atuar numa causa que é de direito nuclear, né, de direito de família, de direito penal. Eu tenho os conceitos básicos. Aquele direito que eu estudei lá em 87 até 91, esquece aquilo ali,
já tem 30 e poucos anos, mudou muita coisa. Tivemos aí as agências reguladoras nos anos 90, a Constituição de 87, 88, com mais de 50 emendas constitucionais, mudou tudo. Se você não estiver estudando para dar aula, estudando para atuar em casa a caso, procurando se especializar, vendo o que está lá fora, ouvindo, participando de eventos, né? Estou aqui, estou cheio de problema para resolver, mas eu vim aqui porque é uma oportunidade de aprender com vocês também. E você vai aprendendo, né? Não ter esse negócio de terminar, ter o diploma na parede, isso hoje, já. E a única profissão que num país sério não vai ser finita, ou seja, vai ter trabalho para todo mundo, em país sério, é a profissão de professor. Né? Os países que valorizam os professores, a ciência, a tecnologia, são os países que estão na frente. Quem está dominando o mundo? A Ásia agora está ocupando Japão, China, Coreia do Sul, Singapura. Empresa estatal não dá certo, é uma porcaria. Qual é uma empresa de transporte aéreo do mundo, de passageiro, a mais eficiente do mundo? Vocês têm ideia? Eu já viajei nela. É uma empresa estatal. Singapore Airlines. É empresa pública. Mas lá, os CEO e os diretores não mudam quando a política muda. Pública. Os portos mais eficientes do mundo são portos públicos. Então aí vai uma discussão que vai longe, né? Não sei se tem mais alguma questão para colocar. É isso aí, gente. Obrigado aí, né? Estou à disposição aqui de vocês, aqui em Itajaí. Agradeço a iniciativa das duas Marias, as mulheres no comando. Né? Fico sempre feliz quando elas estão no comando, porque a capacidade de dar certo é muito melhor do que se tivesse homem, né? Muito obrigado, Maria. Zé Flávio também, Zé Flávio. Tem um cabeça branca no meio também, né? Então, Zé Flávio. E o Jonas também está ali no imediato dele. Tá bom, né? Obrigado, gente. Obrigado. Vou ficar um pouquinho aqui com vocês. Acho que deu conta, né, Didi? Obrigado pela força. Tá? Obrigado. Obrigado, Jonas. Vou tirar aqui, ó. Eu vou pegar. Aí sim. Não esquece. Não. Jonas. Tem mais algum aqui? Não, é só um. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Nós estamos usando o botão localizador, senhora aí. Não. Deixa eu... Esse, tu vai ficar com esse óculos, vai precisar de ler? Vou colocar aqui Aí, Zé Flávio, essa apresentação fica com vocês. Bota aqui, aí, ó. tá? Aqui assim, na camiseta aqui, para não ter perigo À de... vontade. Aqui, né? Não tem perigo de bater, tá? Sim, senhora. Mas parabéns, doutor. Quanto tempo, né? Mas fica aí os detalhes e cada um lê. Não, né? isso a gente ia fazer, isso é o Flávio idealizou isso aí, senhor Flávio, vamos participar juntos, vamos fazer. É a primeira pessoa lembrando da senhora, né?